Eu sou a Lavínia e aqui no canal a gente escolhe os livros mais pedidos e o escolhido de hoje foi o livro A Mala de Hannah. Falar um pouco sobre o livro A Mala de Hannah e sobre a autora, Karen Levine. Ela nasceu em Ottawa em 1955 e desde pequena ela se interessava muito no Holocausto, sobre as curiosidades, sobre as coisas, entre outras. E mal sabia que esse assunto, se tornaria um livro super renomado. Ela mudou-se para Toronto e trabalhou na rádio CBI. Tornou-se produtora e ganhou vários prêmios, como Bradbury Awards, um Oscar de rádio e Children of the Holocaust, sobre um documento produzido por ela mesma. O livro ele é todo baseado em Hannah e a família Brad, que era judia, durante a Segunda Guerra Mundial. E na curiosidade de uma japonesa, Fumiko Shioka, saber o que aconteceu com ela, pois não se tinha rastros nenhum sobre o que aconteceu, sobre como ela se chamava, sobre o que aconteceu com a família dela, nem nada. Por esses eventos acontecerem em tempos diferentes, o livro alterna os seus capítulos entre essas duas histórias. Vou contar um pouco sobre o resumo do livro. Fumiko e algumas crianças que se interessavam pelo Holocausto receberam do Museu Auschwitz a mala de Hannah e ficaram ainda mais interessados por saber o que aconteceu com ela. Em 1938, Hitler assume a Alemanha e marcha para a Tchecoslováquia e impôs várias regras aos judeus, como não poder mais frequentar a escola. E após 3 anos, os pais de Ana foram presos, e eles ficaram sob o cuidado dos tios, que eram cristãos, e corriam muito medo, muito perigo, pois ajudar judeus era super errado nessa época. Algum tempo depois, eles foram convocados a estarem no centro de deportação. Fumiko, sem respostas e sem pistas, resolveu ir pessoalmente ao Museu do Gueto, que fica na República Tcheca. E quando chegou lá, com a ajuda de Ludmila, encontraram alguns documentos que tinham o nome de Hannah, e próximo dele, com o mesmo sobrenome Brad, George, que era 3 anos mais velho que ela, e concluíram que devia ser seu irmão. Quando Hannah e George chegaram na enorme fortaleza, eles foram separados, e Hannah se sentiu muito triste e solitária. A única coisa que era o seu passatempo eram as aulas de corte e costura, música e de arte, a sua favorita. Com o tempo, as regras mudaram e ela pôde voltar a visitar seu irmão e matar a saudade que ela tinha dele. Porém, com o longo do tempo, muitas pessoas estavam chegando. E como as pessoas chegavam, pessoas também tinham que sair. Então estavam sendo criadas listas que tinham o nome de pessoas que estavam sendo mandadas para um lugar desconhecido. E o nome que Hannah não queria estava lá, o de George. Ela ficou muito triste e ele pediu para ela se cuidar. Porém, ela ficou muito abalada mesmo assim. 4 semanas depois, Hannah também foi chamada a partir. E ela ficou feliz porque iria encontrar seu irmão. Quando chegou lá, os soldados mandaram ela entrar num prédio enorme e muito escuro. Fumiko depois descobriu que Hannah morreu na câmara de gás e pensou que a última salvação dela seria George. Então foi até o Museu Judeu falar com Micaela, que ajudou ela a encontrar George, que morava em Toronto, Canadá. E no dia seguinte mandou uma carta diretamente a ele, falando por que queria conhecer as crianças que tinham muito interesse. E imediato ele respondeu à carta e partiu rumo ao Japão. Chegando lá, ele ficou muito feliz pela homenagem à sua irmã. E lembrou que o sonho dela era virar professora, e que se tornou realidade, pois, com a mala dela, várias crianças estavam aprendendo sobre as dádivas e sobre o Holocausto, que foi tudo que ela sempre quis. Eu vou falar de uma parte muito interessante do livro, é que a parte que o pai de Hannah sempre atrasava 15 minutos do relógio para eles conseguirem ver as notícias em segurança. Isso ficou meio estranho, porque como que ele atrasava esses 15 minutos se eles não tinham relógio, eles não sabiam a hora. Aí ficou uma coisa bem estranha. Então ele fazia mais ou menos. E como veio a ideia de fazer o livro? Veio primeiro de um documentário, de uma notícia que foi feita lá no Canadá, e aí eles publicaram essa notícia e tudo mais. Aí uma mulher chamada Margot Wolf, ela decidiu fazer um livro com todos os documentários, juntou, e também foi descobrir mais um pouco sobre a história de Hannah. É isso que foi fazendo o livro. Gostei muito do livro, ainda mais que é passado na
numa pessoa que sofreu e não na pessoa que maltratou. Então eu achei isso super legal e fez eu refletir sobre como que essa menina deve ter sofrido, deve ter passado por tudo isso. Muito obrigada por ter visto o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Fica a dica de um bom livro.